Estamos aqui com a moringa, né, que é uma árvore de dupla aptidão, né, que ela pode ser tanto consumida pelos animais, tanto quanto pelos humanos. É uma árvore de múltiplo uso, né, resistente à seca, de rápido crescimento e com propriedades medicinais. Quando a gente fala de propriedades medicinais, é porque normalmente ela é utilizada principalmente como complemento alimentar na desnutrição de crianças, né? Inclusive algumas pessoas da pastoral da criança, inclusive das pastorais das freiras, até que utilizam de ervas medicinais, elas sempre estão recomendando para as pessoas que estão fazendo esses tratamentos naturais a moringa, né? Tanto a questão do chá, quanto a questão do chá das vagens, né? A questão até da raiz mesmo, em controle principalmente de doenças bacterianas, de doenças respiratórias e doenças também do estômago. A moringa em si, principalmente as suas folhas, ela é muito utilizada na ração animal, que é o tema que a gente está tratando, pela sua grande força na questão de proteína, né? A folha ela tem 27% de proteína. E na moringa tudo se é aproveitado. As folhas em si, elas são ricas em beta-caroteno, vitamina C, proteínas, ferro, zinco e serve como alimentos, né, para os humanos, como eu já falei, e para os animais também, na sua forma também natural, que os animais eles consomem a folha sem problema nenhum, né? As sementes são utilizadas para o tratamento de água, né? No que eu me refiro à questão de limpeza. As sementes elas produzem um óleo e esse óleo ele é utilizado no tratamento da água para purificar a água. Em relação às vantagens que se tem de se obter a moringa, né? A gente vai começar sobre a questão de que a moringa ela é muito resistente a pragas. Hora ou outra você vê um ataque de formigas, mas é um dos animais que tendem mais a atacar, né? Você não vê muito ataque de bactérias, de fungos e outros animais que venham atacar a planta. É mais a questão da formiga. Não é necessário você utilizar de insumos químicos na questão de obtenção de mudas, para a questão de adubação do solo, né? Não é necessário. E também de insumos naturais, que é o que a gente mais utiliza também, né? Ela necessita bem pouco desses insumos, ou seja, uma hora ou outra é interessante estar adubando com o esterco, com a matéria seca, mas não é algo que seja tão necessário para que ela possa se desenvolver, né? Normalmente o período de plantio da moringa é no início das chuvas, né? No início em que há uma potencialidade de chuva na região, é esse período que a gente deve plantar, né? E essa árvore, ela pelos cientistas, e ela está sendo tão desenvolvida, normalmente as pessoas estão plantando muito em suas casas, porque ela é chamada de árvore milagrosa, principalmente pelos biólogos. Mas por que ela é chamada de árvore milagrosa? Porque diante de tanta proteína, de tantas vitaminas, ela é uma das árvores que está sendo vista futuramente como a árvore que vai erradicar a fome, né? Pelo tanto de suas propriedades. Suas propriedades, por serem ricas em nutrientes e suplementos vitamínicos, que contém quase todas as vitaminas e os micros e macronutrientes, né? Ela também tem a questão de função de reativação das células. Ela é muito bem quista e muito bem vista, principalmente na questão alimentícia dos seres humanos. Mas em virtude de tanta pesquisa que está sendo feita na área humana, na área animal também já estão sendo realizados alguns estudos. Na área animal, os estudos ainda são um pouco tímidos em relação ao uso da moringa na alimentação, né? Mas muitas pessoas já estão vendo que ela tem grande potencial, principalmente na questão de proteína, que é muito alto, e assim já estão desenvolvendo algumas pesquisas. Então, o uso mais utilizado da moringa está relacionado às doenças de pele, né, que eu já falei, sistemas digestivo e nas articulações. As suas folhas e frutos são ricos e comestíveis na alimentação humana e animal e vem sendo utilizada na alimentação de ovinos, caprinos, galinhas e equinos, né, e de vacas leiteiras. E a moringa, ela, diante desse todo potencial, ela vem sendo utilizada principalmente no ganho de peso de vacas, né? Além de proteínas, ela tem essa questão de ganho de peso e ela está sendo utilizada nas formulações de rações. Inclusive, tendo como exemplo, você pode estar utilizando a fenagem, né, o feno da moringa,
pode ser feito a ensilagem ou a fenagem, mas em questão do feno, você pode estar utilizando principalmente com alimentos que eles têm baixo teor de proteína, que no caso, um exemplo que a gente pode citar é a questão do feno da raspa da mandioca, né? Que é rico em nutrientes, é rico em energia, porém ela é pobre em proteínas. E aí a moringa vem sendo utilizado como forma de estar fazendo a correção, né? Então, quando você tem um material ou um volumoso que você tem pouca proteína e você quer usar um material alternativo, o feno da moringa é um desses muitos materiais que pode ser utilizado, né? E outras características que a moringa tem são de que a moringa ela possui 7 vezes mais vitamina C do que a laranja. Além disso, ela possui 4 vezes mais cálcio do que o leite da vaca, 3 vezes mais potássio do que a banana, né? Ela também possui 2 vezes mais proteínas que o leite, cerca de 30% a mais de proteína equivalente com a carne de boi, né? Então, ela possui tanta proteína que ela se equivale à carne do boi. Inclusive, é interessante falar que para substituir a questão de proteínas e carne, muitas pessoas que são veganas utilizam aqui da moringa para substituir, tá bom? E aí ela possui mais ferro do que o espinafre, ela possui mais vitaminas presentes do que outras plantas, ela possui a vitamina A, a vitamina B, né? E em relação a questão de possuir os minerais, ela apresenta minerais presentes como o fósforo, né, o ferro, o selênio e o zinco. E na alimentação, como eu já falei para vocês, dos animais, ela pode ser feita como ensilagem e como o feno, né? Então, assim, é um material muito rico. Ela se desenvolve muito bem nos nossos solos, por conta de ser uma planta, né, da Índia, ela vem da Índia, então ela se desenvolve bem em climas tropicais, ela se desenvolve bem em consórcio com outras plantas, né, e é uma planta que ela merece e deve ser mais estudada. Ela tem muitos estudos na questão da alimentação humana, porém ela deve ser mais estudada no que se estabelece a alimentação dos animais, por possuir tantas proteínas, tantas vitaminas e macros e micronutrientes, né? E por ser de boa palatabilidade, os animais gostam bastante. Então, agora de demonstrar todo o potencial das forrageiras, né? A gente fez o processo de passar na forrageira e aí a gente vai estar colocando ela aqui para secar. Essa forragem aqui em específico, né? Esse processo aqui foi feito com a folha da leucínia, né? Um pouco da folha de mandioca e glicídia também. Então a gente reuniu todas as folhas aqui, são ricas em proteínas, né? A glicídia vai até 20 e poucas por cento de proteína, de 18 a 28% de proteína tem essas plantas aqui. Então eu fiz uma mistura. E agora eu vou colocar aqui e vou espalhar para vocês verem o processo de desidratação. Aqui o cheirinho já está muito bom. A glicídia em si, ela tem um cheiro muito bom. Eu gosto de passar também com a vagem, que dá um cheirinho interessante. É importante salientar para vocês que ela não vai ser servida dessa forma, né? A gente passou sem tela na forrageira. Logo depois que ela estiver seca, a gente vai passar novamente para deixar ela em forma de farelo mesmo. E agora ela ainda tem talo, ainda está com as folhas meio grossas. Se quiser fornecer assim é bom. Pode, né? Na verdade. Mas se passar na forrageira, deixar ela mais fina, melhor. E aí vou espalhando ela aqui, numa camada fina. Tem as outras plantas que eu também vou fazer feno, então eu posso estar misturando aqui sem problemas. Elas têm normalmente o mesmo tempo de secagem, que é de 2 dias a 3, né? Para desidratar a folha. Então não tem problema não misturar. E elas vão ser servidas na mesma ração. E logo após vocês vão misturando aqui.
E aí é interessante a gente sempre estar usando um plástico. Esse plástico aqui, eu vou obter ele de eletrodomésticos, né? Aqueles que vêm embalando eletrodomésticos. Mesmo o chão ele sendo batido e tudo mais, mas não é interessante colocar porque pode pegar areia, algumas fezes, e isso não é interessante, né? Porque ao invés da gente estar cuidando, não vai estar dando benefício ao animal. Então eu vou misturar aqui rapidinho e logo após eu já venho misturando as outras rações. E agora a gente vai misturar outro material aqui, que é a raspa da mandioca. Como vocês podem ver, tem a raspa e tem também pedaços da raiz, né? Que eu coloquei na ração. E aí eu pedi para triturar mais, porque muitas pessoas vão dizer, ah, mas já não raspou de forma manual. Mas aqui eu pedi, né, para passar porque tinha uns pedaços grandes de mandioca. E aí seria interessante passar tudo. O mesmo processo, vou colocar aqui. E aí vocês podem perguntar, ah, Isa, mas já não já tem as folhas da mandioca junto com a leucênia? Que a leucênia, digamos que é uma prima, né, da mandioca. Elas são da mesma família das euforbiáceas. E não já tem para que fazer com a raspa. Por quê, pessoal? Mesmo ela sendo partes de uma mesma planta, elas têm propriedades diferentes, né? As folhas, elas são ricas em proteínas, né? De 18 a 20% de proteína bruta. E as raízes são ricas em energia, né? Então, eu posso estar utilizando as duas partes da planta numa ração com propriedades diferentes. No caso, a folha já faria ali a composição junto com os farelos e a raiz já faria aí a composição junto com o milho, né? Ou seja, eu posso diminuir a quantidade de farelo e de milho na minha ração, tendo o feno, né, da folha da mandioca e outras leguminosas, e tendo o feno da raspa da mandioca e da raiz da mandioca também. E aí mesmo passando na forrageira ainda tem uns pedacinhos que tá meio grande, mas mesmo assim a gente faz o mesmo processo das folhas aqui da leucênia, né? A gente vai deixar secar e depois numa lâmina mais fina a gente vai passar todo esse material na forrageira e aí vai ficar em forma de farelinho. Questão de aceitabilidade dos animais, pessoal, é muito tranquilo. Por quê? Porque principalmente em relação à raiz da mandioca, ela é muito palatável, né? Os animais tendem a gostar bastante. Então, mesmo que você for colocar, por exemplo, a folha do pau de rato, que já não é tão, o gosto já não é tão interessante, mas se a pessoa for misturar junto a raiz da mandioca, a folha da mandioca, que já tem um gosto bom, dá para dar, digamos que uma enganada no animal e ele consegue se alimentar sem problemas. A ideia é sempre estar diversificando a alimentação, variando a oferta, né? E aproveitando do que se tem em casa. E aí agora, a gente vai fazer uma mistura também aqui. Foi passado aqui um pouco de milho em grão. Junto com a raiz da mandioca também. E aí, pessoal, eu vou botar pra secar tudo mesmo. Na mesma proporção, não tem problema não. A ideia é sempre colocar em camadas finas. Vim ficar revirando aqui. Ver quando secou. É interessante triturar a mandioca também, principalmente quando se refere à raiz, porque se eu for deixar a raiz inteira do jeito que ela é, daquela forma, se eu não pegar aqui, se eu não triturar,
se eu não deixar ela em pedaços bem pequenos, o que acontece? Ela vai ficar com a umidade que fica no meio dela. Ela fica com a umidade no meio aqui da raiz. E aí ela não consegue desidratar por inteiro. Ela pode até desidratar por fora. E aí ela fica cheia de umidade aqui. E aí o ácido cianídrico, ele não consegue sair direito, né? É interessante que a gente sempre faça esse processo. E aí qual é o processo, Isa, para mim saber o ponto? Principalmente em relação às outras folhas. O ponto é você chegar, pegar. A ideia não é secar o material totalmente. Você vai desidratar, né? Como a gente já falou. Então ele não pode ficar se desmanchando na sua mão. Esse não é o ponto ideal da folha, né? E aí o ponto ideal para se saber quando o peno da raspa da mandioca está bom é quando a gente pega, né, um pedaço aqui de mandioca, a gente risca no chão ou em alguma superfície assim e ela fica em ponto de risco. Aqui a gente pode ver que ainda tem muita umidade, não ficou riscando igual um giz, né? Aqui dá para ver que ainda tem muita polpa úmida, então aqui não é o ponto certo, né? Ela está muito úmida e assim não pode, tá bom, pessoal? Então, sempre quando vocês forem fazer esse processo, lembra, ponto de giz, que aí é o ponto ideal. E aí a gente já tem uma gama aqui, já temos o quê? Vamos lembrar, vamos recapitular. Temos o feno da raspa da mandioca, né? E da raiz da mandioca. Temos a folha de maniçoba, da mandioca e de leucínia. E agora a gente vai para outra forragem que foi passada na forrageira, que vai ser o pau de rato. O pau de rato. O pau de rato, a gente também passou sem lâmina, né? E aí ele basicamente destrinchou as folhas. Mas aí a gente vai esperar secar. Não vai demorar tanto para ficar bom o pau de rato. Os 2 dias. Ajeitar aqui nos compartimentos. E fazer a mesma camada. E aí, pessoal, não tem problema não. Eles vão demorar a mesma faixa etária de tempo para secar. Depois, eu vou passar praticamente todo o material junto na forrageira. E aí, com base nas formulações, a gente vai compor a ração com os outros produtos. E assim, gente, não quer dizer que porque eu tenho, vou ter esses fenos aqui, que eu vou deixar de usar as outras. Eu posso usar o farelo, sim. Posso usar o milho. Mas tem que ser na quantidade, mas vai ser na quantidade menor, é claro. Inclusive o feno da raspa da mandioca, em muitos casos, principalmente na ração de ruminantes, né? Do boi, da ovelha, da cabra, as pessoas chegam até substituir o milho em 100%. Só de tão potente que ele é na questão de nutrição. Mas as outras plantas, né, principalmente as leguminosas, que são ricas em proteínas, a gente faz uma substituição parcial, né? A gente usa em conjunto. Então temos aqui todos os fenos bem espalhadinhos, né? E aqui a gente, ao longo do dia eu vou vir olhar como é que está a espessura de cada feno que eu coloquei aqui para secar. Observar direitinho, não deixar animais virem aqui, né? Ocupar esses lugares que estão vazios, com as palhas, deixar bem espalhadinho. E aí sempre ficar vindo aqui com acesso de um rastel, vir revirar todo o material aqui, né? Colocar a parte de baixo que está para cima. E aí nesse processo eu creio que com o clima que a gente está, em menos de 2 dias, eu já vou ter todo esse material aqui desidratado. Então, logo após desidratar todos os materiais aqui, a gente vai passar tudo na forrageira para deixar uma forma bem linear, tudo bem padronizadinho, tudo bem processado. Vai ficar tudo interessante em forma de farelo. E aí a gente vai fazer a complementação da ração e vai estar colocando para vocês aí as medidas necessárias e como ficou todo esse processo que a gente deu, né? A gente fez principalmente, inicialmente a gente fez as potencialidades de cada planta que a gente utilizou aqui. E logo após a gente vai fazer a complementação, colocando para vocês o valor
né, do que deve ser utilizado para fazer as rações. E aí, ao longo do take, a gente vai colocar as rações direcionadas para os bovinos e também para outros animais. Então, segue e acompanhe todos os processos. A teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.